Fala, meu povo, tudo certo? Como vocês viram no enunciado, aí hoje é mais um vídeo de unboxing, ok? Essa aqui foram algumas caixas e presentes e coisas que eu comprei, Shopee e Amazon, logo depois do último que saiu, né? Aí algumas coisas eu vim acumulando e tal. Aí eu vou abrir essas caixas aqui, tá? Algumas coleções que eu comprei. Um autor que eu comecei a ler e eu gostei muito da escrita. Eu não tinha comprado essa coleção dele ainda, eu não tinha ido atrás dela ainda, porque eu ainda não tinha começado a ler ele. Uma outra, enfim, algumas raridades ali que estavam na minha volta, e alguns livros que eu achei bacana e tal, eu comprei. A minha ideia agora é dar uma reduzida drástica no volume de compra, porque eu acho que, né, dentro desse volume que eu tenho aqui, eu acho que eu estou bem servido. Tem muita coisa aqui para ler, mas muita coisa para ler. A curadoria do ano está fechada já, né, tanto dos 12 livros quanto do outro. Eu pretendo encaixar alguma outra coisa a mais no meio, obviamente, mas dentro do volume de leituras que eu tenho, está tudo mais ou menos encaminhado, certo? Não pretendo abrir mais coleções. Então, o que eu pretendo fazer agora é, se eu encontrar mais algum livro que seja alguma coisa que eu queira muito, que esteja na minha wishlist e que faz parte de algum projeto de leitura, alguma coisa, eu ainda vai encaixar. Caso contrário, eu não vou mais comprar, né? Obviamente, né, vou deixar os links desses livros aqui para vocês ali embaixo, enfim, aquela história toda, certo? Então, vamos abrindo as caixas que tem bastante coisa, a gente vai conversando sobre o assunto, certo? Deixa eu botar o microfone um pouco mais perto aqui para pegar bem o som. Antes de começar a abrir, se inscreva no canal, dê o joinha e compartilha. Aqui embaixo os links dos canais parceiros, do Raves, do Andrew e do Diego, certo? Também os projetos de lives a cada 15 dias que acontecem com o Andrew, tá? Bom lembrar também que aqui embaixo tem os links para se tornar membro colaborador do canal, com planos a partir de 1,99 e ter acesso antecipado aos vídeos, tá? Todos os vídeos, basicamente, os membros têm acesso antecipado. Pelo menos ali, se o vídeo sai às 18 horas, eu tenho soltado ele de manhã. Tem vídeos mais longos, principalmente vídeos onde eu respondo comentários, né? Alguns vídeos que são que passam de 1 hora, talvez esse aqui até passe, eu solto às vezes um dia antes. Né? Às vezes eu termino, vejo que dá para soltar ele no domingo, esse aqui vai sair numa segunda, eu solto no domingo, às vezes para os membros. Então, né, não tem uma regra específica, mas os membros sempre têm acesso antecipado aos vídeos, certo? E prioridade nas respostas dos comentários. O que mais? Acho que é isso. Vamos conversando que eu acho que é mais fácil, tá? Então vou começar a abrir a primeira caixa, que é da Amazon, então, né? Que esse aqui é livro novo. Vocês sabem que eu não sei o que tem dentro, né? Segundo uns aí, é a psicopatia que eu tenho de guardar as caixas. Ah, esse aqui foi sugestão. Eu vi que a Tati estava lendo esse aqui, tá? Que é um livro de terror. E eu tava no Big. Esse aqui eu comprei logo depois do unboxing. Acho que chegou. Eu terminei de gravar o unboxing, chegou um dia depois. No meio do terror ali. E aí eu tava com ele na mão já e, porra, já tinha gravado e aí não rolou. Esse aqui é do Frank De Felita. Você vai dar uma sujeirada do caralho essa porra aí. Ó, a edição da Dark Side. Esse aqui tava esgotado, cara. E aí eu fiquei no bico dele pra ler. Esse aqui tem versões antigas. Esse cara escreve bastante coisa de terror. Esse Frank De Felita. Tá? Eu vou deixar sinopses aqui embaixo. Algumas informações dos que não tem aqui eu vou deixar aqui embaixo, tá? Então a gente vai. Já começa no prólogo. E a Dark Side tem esse lance de não colocar, né, sinopses na frente e tal. Então, esse aqui eu vou ler. Aqui diz o seguinte, ó. O Vale de Gólgota é perturbado há décadas por forças paranormais. A chegada de dois brilhantes cientistas em busca de explicações e um padre que deseja exorcizar os males do local irá trazer consequências aterradoras. Desespero, loucura e violência assombram a todos, e um mal que remonta ao início dos tempos pode trazer o fim dos dias. Você está pronto para lidar com as forças tão sinistras? Vamos deixar fechado que esse aqui vai ser da curadoria de 2027. O que vocês acham? Digam aí nos comentários se vocês já leram ou não, tá? Aí a gente já bota esse aqui, já dá para procurar. Esse aqui tem em sebo, tá? Também. O Frank De Felice escreveu bastante coisa de terror, tá? Ele é um cara, foi um cara bem prolífero nesse tipo de escrita. Então, já vamos colocar ele para ler. É um livro bem diferentão. E eu acho que a gente consegue ler no mês do terror. Pra gente fugir um pouco das mesmas leituras de sempre, né? O que vocês acham? Vamos ler esse aqui, em 2027? Digam aí o que vocês acham. Vocês são parceiros, eu já bato o martelo com vocês, tá? Essa edição Cavador ficou bonita. Pô, já vem uma caixa, mano. Olha só o tamanho da caixa. Aqui eu não sei o que tem. Mas vamos ver, né? O que tem. Bem fechado, pelo menos. O que tem aqui dentro, cara? Vou cortar o pescoço com essa porra aqui, cara. É. Não é. Olha aqui, cara.
do céu, cara. Olha isso, cara. Ah, são 3 livros. Peraí. Cara do céu. Vai ficar puto. Ah, cara, isso aqui. Isso aqui é o seguinte. Vou botar pro lado aqui. Você sabe que eu peguei um livro da Margaret George, né? Ali no canto, ó, vocês estão vendo? O da Maria Madalena, que eu peguei, e o da Elizabeth, tá? E aí a Shopee começou a me incomodar, né? E aí ela foi mostrando um outro, que é o da Cleópatra, tá? E aí eu achei. Só que o problema da Shopee é que os caras vendem uma edição por vez, tá? Uma edição por vez, uma edição por vez, uma edição por vez. Só que aí, cara, eu achei um vendedor. Eu vou tirar dos plásticos primeiro, tá? E o cara tinha a trilogia inteira, certinho, da Cleópatra. Porra, e tá bem cuidado, pão cacete, cara. O livro tão novo, cara. Olha aqui. Esse aqui tá um pouquinho amarelado, mas esse aqui eu já tinha visto nas fotos. Ó. Então vamos lá. O que que é 1, 2, 3 aqui? Ah, o volume 1, volume 2, volume 3. Então é esse aqui, ó. Vamos lá. A trilogia é essa aqui, tá? Ó. Essa é a trilogia, então, tá? Então nós temos aqui o primeiro, As Memórias da Cleópatra, tá? Nós temos o segundo, que seria esse aqui, que é sobre o signo de Afrodite, que continua contando a história da Cleópatra, tá? E aqui, então, o beijo da serpente, que é o último, tá? Então aqui, pelo que eu vi, o início da sinopse são todos iguais, tá? Então diz aqui, ó, numa magistral reconstituição do Egito Antigo e de Roma dos Césares, Margaret George conta, pela voz da própria Cleópatra, uma história épica e hipnotizante. Reis, rainhas, tribunos, senadores, gladiadores, eunucos, escravos e guerreiros movem-se numa saga luxuosa que traz de volta à vida o reluzente reinado de Cleópatra, a rainha do Nilo. As Memórias de Cleópatra, que é esse aqui? Não, esse aqui é filho de Ísis. Então, As Memórias de Cleópatra é o nome da trilogia, tá? Narrada por ela mesma, tem início quando a rainha do Egito, meio século antes de Cristo, conhece Júlio César, então o homem mais poderoso do mundo. E só termina quando, tendo sobrevivido ao assassinato dele pelos senadores romanos e a derrota de Marco Antônio, o segundo homem por quem se apaixona. Ela planeja e executa a própria morte para não ser levada em triunfo como prisioneira pelas ruas de Roma. Cara, ele diz, o deserto, as pirâmides, os monumentos em torno do Nilo, as tumbas dos egípcios dos faraós, o esplendor de Alexandria, então a capital cultural do mundo, as sangrentas lutas de gladiadores no Coliseu em Roma, as guerras de conquista de Júlio César e Marco Antônio, as paixões e a volúpia de sexo e poder em que os personagens se envolvem, então estão no centro desse romance absorvente que tornou Margaret George uma das maiores romancistas históricas da atualidade. Aí, ó, a diagramação. Bacana, cara. E aí, assim, eu li um pedaço do Maria Madalena, tá? Por isso que eu fui atrás. E a mulher escreve muito bem, tá? Então aqui nós temos então o primeiro, o primeiro é a filha de Ísis, o segundo sobre o signo de Afrodite, então e o terceiro, o beijo da serpente. A trilogia tá aí. Cara, a única falha que tem é essas coisinhas aqui, essa sujeirinha aqui. De resto, as edições da Shopee então estão perfeitas, cara. Tá tudo certo. Paguei R$ 32, R$ 35 cada uma dessas aqui. As três, ó. Veio completinho. Tá aí, ó. Peguei a trilogia, achei o cara. Eu ainda vi pra vender separado, tá? Ainda tem pra vender separado. Vocês conseguem comprar separado esses aí. A média de custo desses aí tinha. Obviamente tinha edições mais baratas, tá? Tinha edições de 25 e tal. Mas a questão, o meu problema era justamente de conseguir pegar as edições de. Sabe? Então, como tinha comprado, a questão dos fresh, não sei o que e tal, eu achei o cara que tinha todas. Eu digo, não, é isso aqui mesmo que eu quero. E foi. Então vamos lá. Mais um pacote da Shopee. Cara, né? A Shopee aí o salvador da gente, né? Já que a estante virtual tá uma merda, né? Eu tive um problema na estante virtual, já contei em outros vídeos aí que tive meu cadastro de estante virtual eliminado, né? E quando a minha conta foi hackeada, eu não consigo mais provar que eu sou eu, né? Na estante virtual. Então, eu tenho ali a estante virtual, mas eu não consigo, eu simplesmente não consigo acessar a estante virtual. Aí, cara, foda-se, não vou ficar. Já tentei fazer umas 4, 5 vezes, perdi a paciência, era isso. Aí meio que azar, não vou fazer mais, e deu, pulou, que era isso. Aí ficou nisso.
E agora vou só para o shopping então. Esse livro aqui, o Andrew também tem, que é do Nikos Kazantzaski, Os Irmãos Inimigos. Esse aqui foi sugerido para nós numa live, cara. Um rapaz apareceu e sugeriu para ele numa live, tá? E aí ele casualmente tinha, ele comprou por causa da capa, acho uma coisa assim. Eu não faço. Esse cara aqui escreveu também A Última Tentação de Cristo, tá? Que eu também já tenho. E eu comprei esse aqui mais, até pelo tamanho, para ver a escrita do cara e tal, mas como eu conheço A Última Tentação de Cristo, já vi o filme umas 2, 3 vezes, e a minha ideia é, em algum momento, entrar naquela história lá, tá? Esse aqui, a sinopse vai estar aqui embaixo dele, tá? Pra gente ver, ler esse aqui, tá? Mas esse aqui foi muito bem recomendado numa live que a gente fez. Um cara sugeriu esse aqui, tá? E aí, casualmente, o Andrew tinha ele lá também. E essa edição aqui, acho que saiu por R$ 10. Eu tava ali rateando, peguei. Disse, vamos lá. Vou deixar ele separado também. Esse autor ele foi muito bem recomendado, cara. Eu fui ver a história dele depois do negócio, depois de ter visto, depois de ter pego de uma tentação de Cristo. Aí eu fui ver, o cara foi. O livro dele foi proibido em diversos lugares do mundo. A Última Tentação de Cristo, né? E aí meio que ele. Aí mesmo que ele começou a escrever, sabe? Ele tem outros livros nesse sentido, mas eu acho que a Última Tentação de Cristo ele tem. Ele foi o que tomou uma proporção muito maior e que realmente colocou ele no panteão, assim, sabe? Porque a história foi foda, foi filmada pelo Scorsese, tá? Tem um outro patamar, né? Também. A interpretação do William Dafoe é excelente naquele filme. Quem não colheu a Última Tentação de Cristo, eu sempre recomendo. É muito bom. Muito bom mesmo. E ele tem pra ver em diversos lugares. Aí, ó. Esse aqui. Esse aqui foi super bem recomendado pra mim, tá? Esse aqui foi o Alex que falou pra mim, tá? Já foi filme e tal. Porra, essa edição tava bacana, cara. Tá muito boa a edição. E eu achei que ia vir uma bomba, cara. Comprei porque tava barato. R$ 14 eu paguei esse aqui, ó. Como Era Verde, o Meu Vale. Isso aqui é um clássico, tá? Isso aqui é um clássico. Virou filme também, tá? O Alex falou pra mim, cara, lê isso aqui, vai atrás. E foi difícil pra mim. A primeira compra que eu fiz dele deu problema. Eu comprei ela por um vendedor, daí ele deu problema, o cara não tinha mais o livro, daí eles acabaram me devolvendo o livro. E aí depois ele acabou mandando pra mim, tá? Daí depois eu, né, estornaram e eu comprei de novo. Então, que tem um prefácio, tal, do tradutor, aquela história toda e tal, e aí depois tem esse aqui, tem filme, edição capa dura. A diagramação é um pouquinho pequena, tá? Mas, cara, bem de boa, bem tranquilo. E o livro tá excelente estado, cara. Excelente estado. Esse aqui tava na minha lista há muito tempo já também. Do Richard Levine. Então, tá aí, ó. Você sabe que essas edições mais antigas, né? Eu tendo a ter elas assim com mais com, né, até papel arqueológico do leitor, né, de encontrar, mas o Shopee se transformou, então, voltando ao assunto, numa maneira até das pessoas em si conseguirem vender os seus livros, né, ou se desfazerem de algumas coisas, que um pouco, morreu um ente querido, o cara tinha uma biblioteca e tal, é uma maneira dele conseguir passar para frente esses livros sem precisar passar pela mão do sebo também, né? Porque daí também tem isso, né? Tu vai pegar um livro desse aqui, o cara vende, né, pelo valor direto e acaba chegando numa situação onde o cara consegue, né, vender num preço mais atrativo e também consegue chegar num valor mais bacana pro consumidor, né? Esse aqui, cara, é o seguinte, ó. Essa história é bacana. Esse aqui é eu tenho os 3 primeiros, então, tá? Que eu já mostrei num outro unboxing, tá? E tá aqui. Deixa eu ver aqui, mandaram um bilhetinho. Dúvidas, aqui o cara me mandou o WhatsApp aí, ó. Legal, bacana. Eu tenho é a trilogia do Henrique Sienkiewicz, tá? Sobre a Polônia. Então o que aconteceu? Eu comprei os 3 da segunda parte da trilogia, né? Aquela dividida. A trilogia, então, é dividida da seguinte maneira: tem o volume 1, que é dividido em 2 livros. O volume 2 é dividido em 3 livros. E o volume 3 é um livro só. Dessa forma é dividida a trilogia, tá? Então, o volume 1 é o mais difícil de achar, que ele é dividido em 2 livros, tá? Esse aqui é o segundo livro do volume 1, tá? A Ferro e Fogo, ó, volume 2 da primeira parte da trilogia. Esse aqui tá na mão já, tá? O volume 1 tá aqui no meio, tá? Porque eu tenho ali, ó, é o Dilúvio, então, que tá ali, ó. São os 3 livros que fazem parte da segunda parte da trilogia. Depois eu vou pegar e mostrar pra vocês certinho, tá? E aí aqui eu consegui esse aqui, cara, diagramação é uma delícia de ler, olha só, cara. Porra, da Record, tá? Então esse aqui,
A Ferro e Fogo, volume 2, ok? Deixa eu ver se eu já não acho aqui, cara. Ah, é impossível de abrir, mas eu vou deixar ele aqui do cantinho para mostrar para vocês. Depois eu pego ali o terceiro para nós montar todos eles aqui, tá? Vou deixar até aqui nessa outra parte. O primeiro volume, cara, eu achei no Mercado Livre. O cara tinha a foto desse aqui. Não era o volume certo, sabe? Não era a foto certa que o cara tinha no negócio dele. E aí eu pensei assim, porra, cara, esse cara tá com a foto errada do negócio, cara. Daí eu mandei mensagem pra ele. Aí o cara não me respondia, porra, um martírio. Até que ele me respondeu, era a foto certa. Mas ela tá aqui no meio, a outra foto. Então vamos lá. O que é esse aqui? Cara, esse aqui, eu comprei porque tava R$ 10. Foi muito bem recomendado. A sinopse vai estar aqui embaixo certinho, tá? E esse aqui é naquele processo de conhecer autores. Eu já tinha falado do Blasco Ibáñez, tá? Ele é um autor muito famoso, eu já tinha ouvido falar dele sobre o assunto, tá? E essa aqui é a obra mais famosa dele, tá? A edição, é aquelas edições que meio que se juntam com aquela do Nico Kazantzakis ali, e eu vou botar junto, né, na leitura, provavelmente do ano que vem eu quero ler um desse aqui, ou aquele ali ou outro, tá? Mas esse aqui é uma ficção histórica, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, contando um pouco da história dele, sabe? Mas esse aqui me chamou muito a atenção e eu comprei R$ 10 esse aqui, tá? Então, esse aqui não tem a sinopse aqui, mas esse aqui vai estar aqui embaixo também, tá? Shopee, né, minha gente? Shopee. Então, deixa eu pegar aqui. Cadê o negócio aqui, cara? Estou a procurar. Vamos lá. Vou pegar esse aqui primeiro, esse aqui primeiro. Esse aqui. Ah, esse aqui, ó. Tá aí, ó. Peguei, cara. Ó. Que é do Mercado Livre, ó. A Ferro e Fogo, volume 1, tá? Que completa, então, com o volume 2. Então, agora eu tenho o volume 1 tá aqui, completando a primeira parte da trilogia, tá? Ai, 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 cara. Mas é um corno. Filho da puta. Aí, ó. Aí. Aí, Rodrigo, passa o creme hidratante. Não passa creme hidratante nem em mim, cara. Vou passar nos livros, certo? Aí, ó. Então aqui nós temos os dois. Vou pegar os outros? Pera aí. Então tá. Então é o seguinte. Aqui nós temos o primeiro volume da trilogia, então. Os livros 1 e 2, certo? E aqui nós temos o segundo volume da trilogia com os 3 livros. Volume 1, 2 e 3, certo? E daí eles ficarão na estante ali agora. Vocês vão ver eles assim. Mas o outro volume tá aí também. Só um minuto que já vai aparecer. Deve aparecer daqui a pouquinho. Tan, 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 tan. Ah, e agora? Qual será, né? Qual será el pacotito? Tan, tan, tan. O que tem aqui, cara? Que porra é essa? Ah, aqui, ó. Sabia que eu tinha vindo. Pensando justamente nessa situação da dificuldade de conseguir os livros que eu mostro para vocês aqui, tá? Eu encontrei um Como Era Verde Meu Vale e comprei mais um, tá? Então, esse aqui vai ser sorteio dos membros do canal, tá? Essa versão aqui, essa edição aqui, vai ser sorteado para os membros do canal, tá? Desse livro aqui, porque eu quero que vocês leiam isso aqui, tá? Porque eu sei que é uma literatura bacana, porque eu já vi o filme. Então eu quero que vocês leiam isso aqui, então eu vou sortear aos membros do canal. Então se torne membro, tá? Para participar do sorteio do mês de abril, porque abril é o mês do meu aniversário. Então eu vou sortear essa obra aqui, tá? Vai ser um sorteio extra para os membros do canal. Então torne-se membro para participar do sorteio dessa obra aqui, tá? Os membros do canal vão participar do sorteio a mais. Então vai ter 2 sorteios dentro do mês de abril, porque é mesmo meu aniversário, eu sou um cara legal. Há controvérsias. Tá? Então, torne-se membro do canal para participar do sorteio extra. O que nós temos aqui agora, cara? Ah, meu, isso aqui é bacana, cara. Isso aqui é legal. Vou contar uma história pra vocês. Tinha um ator
que, cara, eu sempre gostei muito do filme dele, cara. Sempre gostei muito do filme dele, que é o Gene Hackman. Gene Hackman foi um cara que faleceu ano passado de morte, uma morte escusa, né? E eu sempre gostei muito dos filmes dele. E essa história aqui, desse livro aqui, especificamente aqui, tá? Que é do Robin Moore. Eu vi o filme, tá? E ele é o personagem principal do filme. Eu estou falando do Operação França, tá? Eu não li ele nessa versão aqui, eu li em outra versão, faz muito tempo. Mas o primeiro livro é muito bom. Cara, isso aqui é um dos melhores policiais que eu já vi, que eu já li na vida, tá? Isso aqui é policial, livro policial de alto gabarito. Isso aqui é foda. O Pope, que é o personagem que o Gene Hackman faz, cara, o bicho é foda. O bicho é. Cara, isso aqui é. O negócio é pica, tá ligado? Então, assim, se você nunca viu os filmes da Operação França com o Gene Hackman, tá? Recomendo. Recomendo. Porque é bacana, sabe? A investigação, o plot e tal. O livro é melhor, obviamente, tá? Muito melhor. Mas eu recomendo que você veja. Então, eu tava. Apareceu pra mim, cara, e eu pensei, cara, isso aqui eu tenho que ficar, né? Tem que ficar. Meu pai adorava os filmes desse aqui, cara. E eu, Operação França é um filme muito foda, cara. Muito foda. Obviamente tem que, né, tem as questões tecnológicas que a gente não tem hoje, né? As perseguições de carro que tem são perseguições com a câmera acelerada. Enfim, cara, filmes dos anos 70. Mas a história, cara, a trama no ar, assim, é muito foda, é muito bacana. Então, se você não viu ainda Operação França, nunca viu Operação França, nunca ouviu falar da Operação França, qualquer coisa que vale, eu super recomendo, tá? Recomendo mesmo, tá? Então, vamos atrás disso porque é muito bom mesmo, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um livro do Lloyd Douglas, tá? Que é O Grande Pescador, que conta a vida de São Pedro, tá? Que diz o seguinte, em 1931, um mundo ocidental exausto, dominado pela depressão, descobriu um livro para o qual podia se voltar em busca de uma nova expressão dos valores universais que deram a esse mundo força por quase 2000 anos. Sublime Obsessão de Lloyd Douglas foi publicado em 1929. Tá falando do outro livro? Foram publicados em 1929, mas 2 anos se passaram, não deixa o cara molhar o bico, né? Antes que o livro começasse a jornada de penetração nos corações e mentes de milhões de pessoas e assumisse um lugar entre os mais altos picos das listas de best-seller, onde permaneceu durante 7 anos. Caralho, cara. Ó, procurem aí do Lloyd Douglas, Sublime Obsessão. Vou atrás desse aí, tá? Eu não ia comprar mais livro. Seguindo esse sucesso, vieram outras obras famosas de Lloyd Douglas, como O Manto Sagrado, que esse eu já tenho, a Sétimo Selo relançou, a gente já compartilhou nos grupos de WhatsApp e Telegram lá os links e tal, né? Eu tenho aqui uma outra versão dele, capa dura e tal, que se tornou o romance mais lindo de nossa época, o livro mais amado dos anos de guerra e um filme de sucesso. Outras obras do autor também serviram de argumento para filmes, como é A Luz da Esperança, Novos Horizontes e Deuses de Barro. Cara, o Lloyd Douglas é um cara foda. Esse aqui tá mais fudido. Esse aqui tá mais judiadinho. Ah, mas é só aqui no começo. É, bem bacana. Dá pra ler. É um pouquinho mais apertadinho, mas a história é boa. Obviamente, tá? Do Lloyd Douglas eu vou ler primeiro o Manto Sagrado, tá? Porque eu acho que o Manto Sagrado faz parte do que eu quero. Como a gente vai ler a história a gente leu a história do São Lucas, certo? A gente vai ler a história de Paulo esse ano. Nós poderíamos, né, ler a história de Pedro no outro ano, né? A gente poderia encaixar isso aqui, né? Porque isso aqui é difícil de achar no Kindle, né? A gente poderia ir atrás disso aqui. Quem sabe a Sétimo Selo não lança esse aqui, né? Já que ela tá lançando o Manto Sagrado. Talvez poderia lançar esse aqui, então de repente a gente pode, né, ir atrás desse negócio também, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Esse aqui, cara. Eu me segurei para não abrir esse aqui, cara. Porque esse aqui foi um presente de uma amiga muito querida, cara, muito querida, é um amor de pessoa. E é uma das pessoas que eu mais prezo, né, de ter conhecido aqui no canal, tá? E ela mandou pra mim uma obra muito foda, tá? A Celise mandou pra mim o Arquipélago Gulag, tá? Do Solzhenitsyn. Acho que é assim que se diz, né? Solzhenitsyn. Ó, tamanho do tijolinho. Ah, meu Deus do céu, cara. Que bacana isso aqui, cara. Olha só. Cara, a Celise é uma pessoa muito querida, né? Que, como os diversos outros participam aqui do canal.
E ela disse assim, tu tem? Eu disse, eu não tenho, então eu vou te mandar, porque eu acho que tu tem que ler isso, cara, e tá aqui, ó. O Arquipélago Gulag. Eu sei que é um livro difícil, eu sei que é um livro complicado, ele faz todo sentido no momento que a gente vive, continuar revendo essas memórias e tal. A gente leu junto diversos livros, a Celise leu um monte, né? Ela faz parte da curadoria sempre, ela tá sempre lendo junto com a gente e tal, sabe? E eu, a Celise, diversas coisas que ela me disse me colocou no meu, como é que eu vou dizer pra vocês? Numa situação de importância o canal, sabe? Uma situação de ó, a espectadora dizendo só a importância que o canal tem pra como tu passa a tua mensagem, sabe? Eu acho que esse é o grande negócio de tu as pessoas que tem essa chegada, que consegue chegar e dizer pra ti só, cara, tu tem uma importância porque do jeito que tu fala, a maneira como tu traz os livros e tal, não sei o que e tal, isso tem uma importância muito grande. Então todo esse contexto, né, toda essa situação que foi feita, né, a Celise falando vai te colocando os pés no chão e vai mostrando a importância da mensagem que é passada dentro da literatura e da forma como a gente, né, como eu trago a mensagem pra todo mundo, que a ideia é essa, né? Daí ela me presentear com uma obra dessa aqui, cara, porra. E não é a primeira, tá? Porque ela me deu essa aqui e ela me deu o Pátria, do Fernando Aramburu também, né? Então, Celis, muito obrigado de coração, tá? De coração, muito obrigado, tá? Certamente a gente vai combinar uma leitura disso aqui, tá? Então preparem os coraçãozinhos de vocês, tá? Vamos para mais uma obrita aqui, tá? O que é esse aqui? Vamos lá. Ah, sim. Esse aqui tava no sebo aqui de Porto Alegre, cara. Eu finalmente consegui comprar uma edição decente do Colecionador de Ossos, tá? Porque a edição que eu tenho do Colecionador de Ossos, infelizmente, é impossível de ler. A guria mandou a nota aí. E mandou aqui, ó, o sebo Soler. Tem uns negocinhos que eles mandam junto aqui pra toda vez que tu comprar, vem umas etiquetinhas. É a primeira vez que eu comprei, eu esqueci. Onde é que eu enfiei essa porra aí? Perdi, acho que umas 10 etiquetas já. Mas enfim. A primeira edição que eu tenho, a edição que eu tenho do Colecionador de Ossos, tem uma página, cara, muito vagabunda. É impossível de ler aquela porra. E a edição que eu tenho no Kindle, que eu li 54% do livro, e estava muito bom, inclusive, a tradução é muito ruim. Muito ruim. Porra, o arquivo é ruim, sabe? Mal dividido e tal. Aí eu peguei ranço. Aí não consegui voltar. Mas li 54%. E aí, eu queria essa edição aqui, que é da coleção negra. Só que isso aqui estava muito difícil de achar. E aí eu bati o olho lá. E aí até eu acho que foi o Diego que me falou, cara, tu não tava atrás disso aí? Eu disse, não, não só tava, como já tô negociando. E agora tá aqui comigo, então, a coleção. Agora sim, ó. Agora eu tenho uma edição decente para ler, tá? Eu gosto muito do filme, mas até onde eu tinha lido, o personagem. Adoro o Denzel Washington, tá? O personagem do Lincoln Rhyme no livro é completamente intragável, tá? Totalmente intragável. Talvez seja exatamente por isso que ele tenha feito o sucesso que fez na literatura. E o Denzel Washington deu uma cara mais aceitável para ele, tá? Deu uma possibilidade dele ser uma pessoa que o telespectador goste. Porque se sou eu do outro lado, deixa o cara se fudendo ali, não ajuda o cara em nada. Ah, tu tá louco, cara. Deus que me perdoe. Cara chato, tá? Legítimo chato. E a Amélia, que é interpretada pela Angelina Jolie, como eu já disse em outras vezes, quando ela ainda era bonita, vai vir alguém me xingar agora, ela tem um ar mais. Como é que eu vou dizer pra vocês? Ela não é tão. Sabe, ela não fica pisando tanto em ovo. Ali no filme, parece que ela fica pisando em ovo o tempo inteiro. E a Amélia do livro não é tanto, sabe? Ela é mais. Ela corre mais atrás do negócio, mas ao mesmo tempo ela não tem tanto receio de fazer as coisas, sabe? Ela tem um ímpeto de fazer as coisas, mas ela não vai tão, sabe? Não fica tão dependente assim do Lincoln para fazer qualquer coisa, sabe? Então, tem um pouco disso, sabe? Enfim, acho que vocês têm que ler igual, né? Tem que ver o filme. Quem não viu o filme, acho que tem que ver, mas enfim. Esse aqui é um outro pacote. Esse aqui é um presente que foi do meu amigo e meu xará, o Rodrigo Tavares, tá? E nessa altura do campeonato você já deve ter visto a live que a gente fez lá no canal do Arsenal Books, tá? Porra, cara, olha que bacana isso aqui que ele mandou pra mim. Ele é autor. Olha aí, cara. Porra, é foda, hein? Ao Tocaio Rodrigão. Esse romance Maragato
Não? É? Maragateado de sangue. Com admiração, Rodrigo. Porra, cara, que foda, meu. Ah, ele tem uma contracapa aqui, ó. Então vamos lá. Então tem duas capas esse aqui, ó. É esse aqui assim, tá? E aí depois tem essa aqui assim, tá? Então vamos ver o que o Rodrigo fala aqui, ó. Com uma narrativa cinematográfica, Tavares soma Érico Veríssimo com Cormac McCarthy, com toques de Shakespeare para nos lembrar da triste tradição de polarização fratricida que sempre assola a cultura gaúcha, com personagens que vão e vêm entre fronteiras geográficas e morais. Tavares vai reescrevendo com fúria e sangue sobre aqueles que por séculos se alternaram entre matear e matar, degolar-se mutuamente, levados por ódios políticos, honras feridas e vinganças pessoais. Quem falou isso foi o Samir Machado de Machado, autor de O Crime do Bom Nazista. Olha aí, cara, que bacana isso aí, cara. Em narrativas de épocas se observam inúmeros casos de mulheres retratadas com aspectos inferiores ao que se considera louvável, como, por exemplo, a coragem dos homens. Rodrigo Tavares nos surpreende com uma abordagem que respeita as personagens e suas particularidades. São mulheres senhoras de si e de sua sexualidade, reativadas à violência que as espreita. Irka Barrios, autora de Vespeiro. Cara, que bacana que ficou essa contracapa aqui, cara. E aí ele tem aqui, então, a história do Carrancho. Aqui ele tem a mesma coisa que diz, o que diz aqui, ó. Nesse Carrancho de Rodrigo Tavares, tal qual a ave de rapina que dá um nome ao romance, somos convidados a assistir à guerra, ora a partir de uma visão privilegiada de cima, ora através de rasantes tão próximos da ação que somos capazes de ver o que os homens em guerra veem, sentir os cheiros que sentem, ouvir o que ouvem e, portanto, temer também o que temem. Um mergulho profundo ao ponto de nos fazer duvidar de nossa própria segurança, uma vez que imersos no horror da batalha, hesitantes, esquecemos de nossa própria condição de leitores. Caralho, meu. Porra. Aí, ó. Cara, muito bacana a edição, tá? Muito bacana mesmo. Esse aqui tem 241 páginas. Nesse momento você já deve ter visto a live que ele fez com a gente, né? Lá no canal do Arsenal Books. Se vocês não viram, eu recomendo que assistam, tá? Essa minha conversa com o Rodrigo, ela aconteceu durante o ano passado, tá? Durante 2025 a gente trocou bastante áudios. E o Rodrigo acabou se tornando um cara muito querido. Aqui tem mais uns brindes que ele mandou pra mim que eu já vou mostrar pra vocês. Um cara muito bacana. E ele acabou saindo fora. Vou contextualizar um pouco aqui pra vocês. Ele acabou sendo fora, ele saiu fora do mainstream e da vivência dentro da capital do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, porque Porto Alegre, cara, é impossível viver, né? E ele acabou se mudando para o interior. Aí no interior, que não é uma cidade pequena onde ele mora, mas ele pode, ele acaba fugindo um pouco desse grande centro, sabe? Dessa situação e desse nichamento que existe, sabe? Onde tu tem que, parece que tá sempre dentro daquela elite, sabe? E aí o Rodrigo consegue fazer as coisas que ele faz, emitir as opiniões dele e fazer, montar a base, então, a comunidade dele e tal. Ele consegue dizer as opiniões dele sem ser rechaçado. E eu acho que esse é o mais belo do negócio, porque ele conseguiu fugir um pouco disso. É muito parecido com o que eu vivo aqui, tá? Eu tô meio longe de Porto Alegre, tô meio longe das capitais, eu fico meio num canto aqui, num buraco. Ninguém me acha. Então eu fico meio, sabe? Na rede social o cara chuta, defende, bloqueia e tal. E o Rodrigo meio que teve que fazer isso aí também. Por quê? Porque as opiniões dele não são opiniões que vão de acordo com a vibe. Vocês devem ter visto isso durante a live que a gente falou, né? Obviamente eu tô gravando isso aqui antes da live, certo? Então, mas eu já imagino em que assunto que vai gerar, porque né, a gente mais ou menos sabe a pauta que a gente vai tocar lá, né? Então vocês devem imaginar mais ou menos em que situação vai andar o negócio, até pelas conversas que eu tive com ele, né? Então acho que essa. Mas o Rodrigo é um cara, né? Só abrindo um parênteses, o Rodrigo é um cara que escreve assuntos que não estão dentro do checklist que as editoras querem. Então, a minha visão é que o Rodrigo vai ser um cara independente pro resto da vida. E eu acho que ele lida bem com isso. Porque ele consegue fazer as situações dele, consegue trabalhar dentro desse sentido, vai criando a situação, e daqui a um pouco é justamente pessoas como eu, Andrew, Raves e Diego, e enfim, tantos outros que vão surgir no caminho, que vai fazer com que ele consiga catapultar os trabalhos dele. Isso é uma coisa muito parecida com o que o próprio JP Rezende falou dentro da entrevista que eu fiz com ele, que ele acredita muito mais nos
escritores nacionais fazerem a sua base, criar a sua comunidade e a partir dali conseguir vender os seus trabalhos através das pessoas que conhecem, então, né, e essas pessoas mesmo fazer aquele trabalho meio de formiga e levar a palavra do negócio para frente e consequentemente impulsionar o seu, né, o seu trabalho na rede social e na internet e através de site, enfim, do que tu ficar na mão das editoras. E aí assim tu vai aos poucos minando as editoras e elas ficam só nos seus nichos específicos. Entende? Isso talvez seja uma das grandes situações. Ah, isso dá pra fazer, não sei o que e tal, cara, não faço a menor ideia. Pode ser uma puta utopia que eu tô falando aqui. Mas dá pra cogitar? Dá, cara. Enquanto tá no campo das ideias, a gente pode ter milhões de ideias. E é o que a gente tá fazendo aqui. Os brindes que ele me mandou foi aqui, um cartão postal do Rio Grande do Sul. Bonito pra caramba, tá? Da região sul, na verdade, né? Porque aqui a gente tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná ali em cima, né? Ah, cara, que bonito pra caramba isso aqui, cara. Pô, que bonito que ficou isso aqui, cara. Aqui, ó, foto do acervo do Museu Dom Diego de Souza de Bagé. Ele tá em Bagé agora. É longe pra um cacete, cara. Bagé é longe. Meu Deus do céu. Uma foto. É, aqui, ó. Essa aqui é outra foto também, ó. Olha aí, ó. Isso aqui é um acervo histórico, cara. Ó. Ele transformou em. Tá? E aí ele me mandou também aqui junto com a edição. Vem dois marca-páginas. Que marca-página nunca é demais, né? Mas esse aqui são marca-páginas temáticos aqui, cara. Cara, isso aqui é muito foda, meu. Tá? Então, Rodrigão, meu velho, muito obrigado, cara, tá, pelo presente. Gostei muito de ter recebido, valeu mesmo. Muito obrigado de coração, tá? Certamente a gente vai ler isso aqui, vai conhecer um pouco mais sobre a história que tu tá nos presenteando. Vamos lá, o que que nós temos aqui? Pá, pá, pá. Ah, esse aqui eu já sei o que que é, cara. Agora, esfregar na cara das inimigas que diz que o cara não consegue treinar. Isso é muito difícil de conseguir. Aí, ó. Então aqui, deixa eu botar os cartões postais do Rodrigo pra cá. Esse aqui, então, é o último volume da trilogia, tá? Do nosso amigo Henrique Sienkiewicz, tá? Então esse aqui é a trilogia parte 3, tá? O Pequeno Cavaleiro. Então aqui, esse aqui vai fechar junto com isso aqui tudo. Aí, ó. Tá aí, ó. Isso aqui é o que a gente tem da trilogia. Essa é a trilogia do Henrique Sienkiewicz, tá? Tá legal, né? Então, aí, ó. Ai, é muito difícil. Ai. Aí, ó. Cara, é aquela história, né, cara? Tu dizer pro alemão, tu não vai conseguir, é a mesma coisa que botar fogo no cara. Não vou conseguir o caralho que eu não vou conseguir. Aí, ó, consegui. Ninguém me disse que eu não ia conseguir, cara. Só me disser, cara, você tá caro e tá difícil. Tá. Ah, desafio aceito. Ninguém me desafiou. Eu mesmo botei o negócio, fui atrás de um imbecil. Vamos lá. Não sei o que tem essa porra aqui. O que eu queria era isso aqui, cara. Tava louco pra ver. E aqui o último pacote lá que eu deixei pro último. Aqueles dois aí que eu quero abrir. Esse aqui chegaram a ser ontem. Esse pacote aqui, ó, que tá aqui no canto, que tá aqui na cadeira aqui do lado, esse chegou ontem. Eu nem sei o que é isso aqui, cara. Mas é outro. É só tijolo. Eu sou um imbecil mesmo, cara. Só compro livro grande. Ao invés de fazer que nem os outros aí que só compram livro pequeno. Não. Eu compro só livro grande. Ah, tem que tomar no cu mesmo. Isso aqui, cara. Eu não lembro o que é. Ah, sim, tá. Esse aqui, eu vou fazer que nem o Fabião falou, né? Ó, Diego, se isso aqui for uma merda, eu vou botar no teu rabo, rapaz. Vou botar a culpa em ti. Cara, esse aqui é o seguinte, cara. Quem deu a dica desse negócio aqui foi o Diego, acho que deu. As capas são feias pra um caralho. Acho que o Gutierrez leu essa porra aí também. Alguém leu esse negócio aí, cara. Nos grupos aí alguém falou. É muita gente falando. E aí eu acabei pegando também, tá? Mas as capas são muito feias. Deus que me perdoe, cara. Mas é a história do Átila Umo, tá? Eu peguei essa trilogia inteira na Shopee dos 3 livros, tá? Por R$ 60. 20 pila cada um. Frete grátis, tá? Então eu começo o seguinte. O primeiro que é O Fim do Mundo. O Fim do Mundo Virado Leste, que é esse aqui, tá? Esse aqui é o primeiro, certo? O segundo é esse aqui.
o prenúncio da tempestade. Olha que capa horrorosa. Vai tomar no cu, né, cara? Ai, eu gosto desse estilo. Ai, meu Deus, você até se cagar. E esse aqui, então, que é o terceiro, que seria, como é que é o nome dele? O Julgamento, tá? Mas esse aqui já é bem mais grosso que os outros, né? Esse aqui já é um calhamação, cara. Porra. Mas a diagramação deles, cara, é bonita. Esse aqui é do William Napier, tá? Então é um romance que conta a história do nosso amigo Ashlow Humo, do Humo em 3 volumes, cara. Achei muito legal, olha só como é que fica. Tá? E eu fiquei curioso para ler, porque é daquelas leituras que fazem parte do escopo do canal, é o que eu gosto de ler também, né? E tá aí. Mais essas 3, apesar da capa ser feia. Esteticamente eu achei feia a capa, tá? Capa bonita é isso aqui, ó. Isso aqui é uma capa bonita. Isso aqui é uma capa feia. Vocês concordam, né? Esteticamente. Ah, mas veja bem. Ai, veja bem. Veja bem, são 2 propostas gráficas diferentes. Foda-se. E aqui nós temos o último pacote, então. Tá? Isso aqui aconteceu o seguinte, né, cara? Eu estava lendo, no momento, né, da gravação desse vídeo, eu estava lendo 2 livros. O Terror, do Dan Simmons, como você sabe, que isso aqui eu estou gravando no dia 26... Não, que dia é hoje? 24 de janeiro. Eu estava lendo O Terror, Dan Simmons, eu cheguei a 86% da obra, e estou lendo também O Lobo das Planícies, do Conigulden, tá? No caso do Conigulden, eu tive que dar uma parada, porque eu preciso terminar o Terror esse mês. Porque o Conigulden eu posso deixar um pouquinho para depois e tal, mas a minha meta seria terminar. E eu vou conseguir terminar os 2 esse mês, tá? Eu devo terminar o Conigulden amanhã, no máximo segunda, então entre domingo e segunda. E o Lobo das Planícies, quando esse vídeo sair, eu já vou ter terminado os 2, já vou estar no meio, provavelmente, do físico do Noah Gordon, tá? Que é a nossa leitura coletiva que vai estar acontecendo nesse momento, tá? E aí, enquanto eu lia, que eu tive que levar eu levei um pra praia no final do ano, eu tomei um susto com a escrita do Conigulden, porque eu nunca tinha lido o Conigulden, tá? Eu tenho aqui os 5 livros do Lobo das Planícies, tá? E eu tenho também a quadrilogia das Rosas, que tem em algum lugar, tá? E ao começar a adentrar na história, né, as descrições e tal, porra, eu tomei um puta susto, porque o cara escreve bem pra caramba, ele tem uma escrita fácil e tal, e eu achei aquilo muito legal. E eu digo, não, só um pouquinho, cara. Esse cara escreve bem pra caralho, eu vou atrás dos outros. Aí como eu tinha a pentalogia do Gengis Khan, já tinha a quadrilogia da Guerra das Rosas, que essa eu não li ainda, mas todo mundo fala muito bem também. E a única outra saga que ele tem é essa aqui. Eu tava procurando, eu tava com dificuldade para achar ela completa também, né? Aí eu acabei achando. Eu vou na Shopee. Na Shopee não. Foi um sebo que a Mari mandou para mim. A Mari, a maga da Shopee, mandou para mim. E foi a fonte do livro, mandou 50 marcador de página. Ó, que é o sebo fonte dos livros, tá? Esse aqui é o contato pessoal, tá? Eles mandaram para mim aqui o negócio. Então vocês depois deem uma conferida na internet, que é lá de Maringá, no Paraná, tá? Muito bem atendido o pessoal, tá? Excelente trabalho de venda o pessoal fez comigo, certo? Então, ela mandou para mim, então, os 5 livros, tá? Que estavam num preço bem bacana entre eles. E aí, depois disso aqui, eu finalizei as minhas compras do ano de livro, porque, né, chegou. Deixa eu separar aqui os 5 pra gente. Aqui, vamos lá. Tá aqui e aqui. Cara, eles estão novos, tá? Quais são? Os 5 são esse aqui, ó. O Imperador, a saga Imperador, então, que é o Portão de Roma. Começa. Olha aqui, cara. Tá novo, cara. Novo. Novinho, tá? Esse aqui. Aí nós temos A Morte dos Reis, que é o 2º volume, tá? Capinha novinha também, olha só a qualidade. Show de bola. Show de bola. Aí depois a gente tem O Campo de Espadas, que é esse aqui, que é o 3º volume, então, tá? Depois Os Deuses da Guerra, que é esse aqui. E aí a gente tem O Sangue dos Deuses. Tá? Aí estão os 5 volumes da saga do Imperador. Então, agora, eu estou bem servido de Conigulden, estou bem servido de Henryk Sienkiewicz, e eu tenho muita coisa para ler aqui, tá? O Conigulden, ele consegue ter uma prosa, cara, muito fácil. Ele é muito fácil de ler, sabe? A ambientação dele, a maneira como ele vai guiando os personagens, sabe? Até esse momento agora,
Nesse momento da gravação do vídeo, eu comecei a segunda parte do livro, tá? O livro tem 420 páginas, tá? Então tu consegue ler assim, ó, 40, 50 páginas num dia, barbadinho, cara. Barbadinho. Não tem muito mistério com relação à escrita do Conigulim. Então tu sabe, a escrita vai fluindo, os personagens, sabe, as batalhas vão acontecendo, sabe, os acontecimentos vão andando. Então, cara, é muito bom mesmo. Então, super recomendo a leitura do Conigulim. Foi uma grata surpresa e é um autor que certamente eu vou ler essas obras que eu tenho aqui, porque o cara é muito bom mesmo. E então, isso que a gente tinha para abrir hoje, certo? Avisos, vamos lá. Antes de eu repassar as obras todas, tá? Avisos. Primeiro, comunidades de WhatsApp passaram por alterações, tá? Eu criei uma comunidade mãe, tá? Então eu criei comunidades dentro do WhatsApp. Não é só mais um grupo, é uma comunidade agora, tá? Dentro dessa comunidade, dentro desse grupo foram feitas comunidades. Então a gente tem ali os grupos das LCs, o grupo do canal, onde é um grupo de bate-papo, continua igual, e aí tem os grupos das leituras coletivas. Por que eu dividi? Porque dentro desses grupos, desses subgrupos, vai acontecer os debates, os avisos, sabe? Eu vou compartilhar as imagens. Então, quem está interessado só na leitura do negócio, pode ficar só no grupo e não precisa participar do grupo do canal, se não quiser. Vai participar só da leitura coletiva. Não precisa ficar dentro daquelas conversas, tudo de aleatoriedades e tal. Eu criei um grupo só de promoção. Então tu vai ter uma comunidade ali que ali é só eu que posto. Então os links que estão ali dentro são meus, né? Tá proibido de postar outros links dentro dos canais das coisas, tá? Então, até para evitar confusão, então os links são só os meus que vão ali dentro, certo? E esses grupos vão ficar ativos por um determinado período de tempo, tá? Então, que nem agora, a gente estava lendo o terror. Era eu e mais os 4 ou 5 que estavam lendo, até porque ele não foi leitor coletivo oficial do canal. Então as pessoas estavam ali conversando sobre o assunto. Só foi entrando e tal. Vou deixar ele ali aberto mais um tempo, que nem eu fiz com o Criança 44, agora no final do mês, agora na semana que vem, na última semana do mês, terminou o debate. Vai terminar a leitura. Provavelmente dentro da situação ficou decidido através dos membros se aquele grupo fica aberto ou não para a leitura dos outros livros da trilogia. Porque se eles quiserem continuar, que o grupo, né, querem que o grupo fique aberto para falar sobre a trilogia, né, os outros livros, eu vou deixar aquele grupo aberto ali, certo? Então, essa foi a alteração principal que se passou pela comunidade. Pensando em fazer uma expansão dos projetos de leitura do canal, eu tenho um projeto que eu venho comigo há muito tempo, tá? Que eu devo ter começado a gravação já desse projeto, tá? E esse projeto vão ser leituras dos contos dos irmãos Grimm, certo? Eu vou publicar esses projetos, essa leitura desses contos vão ser publicados sempre nos sábados, tá? Eu ainda não decidi o horário, mas eu vou avisar vocês, tá? Então eu vou ter uma playlist no canal com as leituras dos contos dos irmãos Grimm. Então eu vou sentar para ler os contos, tá? Eu vou ler esses contos e a gente ele vai ficar ali com um projeto de leitura, tá? Então eu vou estar sentado na frente da câmera lendo os contos dos irmãos Grimm. Existe um site que se chama irmãosgrimm.com.br, tá? Então tem uma ordem ali, tem uma ordem específica de todos os contos, tá? Eu vou seguir aquela ordem. Então eu vou ir lendo aquela ordem ali vai ser lida, tá? Então eu vou ir lendo um atrás do outro ali, sabe? Eu vou seguir uma ordem e vou ir lendo um depois do outro, tá? Isso aqui para vocês acompanhar a leitura, se vocês quiserem, para dar as percepções de vocês, para conhecerem um pouco mais a leitura dos Grimm, para lerem junto comigo daqui a pouco, sabe? Então eu ainda não decidi o horário que eu vou postar isso, tá? Mas essa é a única questão. Então não sei se vou postar daqui um pouco sábado meio-dia ou sábado mais final do dia. Aí eu vou ver com vocês, aí eu até tenho que ver com o pessoal quais são os horários que eles estão postando vídeo também, mas a minha ideia seria assim, então os vídeos de segunda e quinta continuam igual, e a minha ideia é que sábado eu tenha um vídeo todo, né, sempre, com a leitura dos contos dos irmãos Grimm, tá? Então isso vai ficar uma playlist separada do canal, onde vai ser a leitura dos contos dos irmãos Grimm, ok? Eu já venho com esse projeto há muito tempo na minha cabeça, e agora eu vou tirar ele do papel. Então, durante esse ano, a gente vai ter ali até terminar os contos, tá? Eu vou ficar lendo por bastante tempo isso aí. Então, vai ser um projeto de leitura, vai ser só leitura. O vídeo vai ter, eu vou fazer uma introduçãozinha ali, né? Uma mini introdução, e aí a gente já começa direto com a leitura. Não vai ter percepção, não vai ter nada. Vai ser só a leitura do conto, certo? Porque eu quero que esses contos sejam assim, daqui a pouco o pessoal se anima a ler também, conhecer um pouco mais de história, quer saber um pouco mais sobre a situação, às vezes só quer
um motivo para ler, ou só quer usar o vídeo para escutar, enfim, alguma coisa do estilo. Então, vou usar então o áudio agora que eu tô com um áudio bacana, que era justamente que eu estava trabalhando para ter um áudio bom. Então, agora que eu tenho um áudio bom, que está ficando um negócio bacana, eu vou ler ele também. A ideia é que esse conteúdo, depois de um certo tempo, ele vá para o Spotify, que eu também faça que esse conteúdo aqui, eu migre todo ele para o Spotify. Então vai ter só a introdução, a leitura dele, e era isso. Eu não vou falar mais nada no vídeo, vai ser só a leitura do conto, ok? Se os contos forem, se os contos forem muito pequenos, Rodrigo, bom, daí talvez eu leia 2 contos. Aí eu vou ver como é que vai andar o negócio. Mas a ideia é o título e a leitura dele. Aí nós vamos ver como é que vai andar, certo? Dados os avisos, a gente vai conversando, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu não vou repassar a obra. Não vou repassar a obra. Essa aqui eu vou fazer diferente, tá? Você já conhece aqui então aqui a pentalogia do Coniguden, né? Esse aqui é um dos highlights do unboxing, mas principalmente essas obras aqui, ó, tá? Que é a trilogia do Henrique Sienkiewicz, ok? Ui, cacete! Quebrei o microfone. Certo, meu povo? Fiquem bem, mas um excelente dia aí para vocês, ok? E não esqueçam de acompanhar as leituras coletivas. Nesse momento, provavelmente estará acontecendo a leitura do físico do Noah Gordon, tá? E agora, por mês de março, a gente vai ter a leitura do Musashi, certo? Os links do grupo de leitura vai estar aqui, né, da comunidade. Entrem no link, já comecem a participar do conteúdo ali, que eu já vou estar postando provavelmente alguma coisa, e a gente vai conversando sobre o assunto, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, e se essa é a sua primeira vez no canal, muito obrigado. Sinta-se à vontade para acompanhar os outros conteúdos e a gente segue produzindo. Até mais. Aqui ainda? Ah, não é possível um negócio desse, cara. Bom, então vamos lá. Já que vocês estão aqui ainda, né? Vamos lá. Bom, esse vídeo que vocês assistiram até agora, que foi então o último unboxing do canal, né? Como eu mencionei ali agora, eu juntei realmente todas as obras que eu tinha e finalizou. Porém, depois da gravação daquilo ali vieram mais 2 pacotes que eu vou abrir agora, então já que vocês ainda estão aqui assistindo esse vídeo. E no dia 31 de janeiro, minha esposa praticou um aulão de yoga em Porto Alegre, num estúdio que ela queria conhecer e tal. E eu acabei indo junto, e perto dali tinha 2 sebos, que eu fui dar uma volta ali e tal. E acabei encontrando 3 obras que eu queria, 3 livros que eu queria, e eu trouxe. Então eu já vou mostrar para vocês esses livros aqui também, pra gente meio que encerrar esse negócio aqui, tá? Então realmente o que eu tenho é isso aí. E não pretendo mais, pelo menos não em um curto espaço de tempo, trazer mais nenhum unboxing, tá? Nem unboxing, nem book haul, nem porra nenhuma, tá? Pelo menos por um bom determinado período de tempo aí eu não vou fazer mais. Eu já tinha essa ideia antes, vocês sabem disso, eu tinha falado sobre isso. Mas é que eu tenho outros conteúdos que eu quero fazer e tal, e esses conteúdos de unboxing e book haul acabam ficando no meio do caminho e eu não acabam me atrapalhando um pouco, tá? Aí assim eu já consigo finalizar os conteúdos e vocês já sabem que vão ter outros tipos de conteúdos que eu quero trazer. Isso é definitivo? Não, não é definitivo, tá? Mas eu acho que o canal pode um pouco mais, tá? Então vamos lá. Essa obra aqui, cara, eu tava muito tempo atrás, tá? E não foi fácil de achar. Eu passei bastante tempo olhando, e tanto na Amazon, Shopee, Estante Virtual e a porra toda. Eu estou falando do Testamento de Judas, de Peter von Greenway, tá? Esse aqui é um livro que me chamou muita atenção. Ele não tá em 100% estado, ele tem uma fita aqui e tal. E a diagramação dele é bem... As capas dele estão bem velhinhas, tá? É um livro bem velhinho, tá? Mas ele tem 200 e... Deixa eu ver quantas páginas tem. 240 páginas, tá? Mas eu consegui ler um preço bem bacana, tá? Então ele diz o seguinte, ó. 20 séculos depois da história que mudou o destino da humanidade, um arqueólogo inglês descobre no deserto de Israel um documento que poderia destruir todos os alicerces do cristianismo. O testemunho de Judas Iscariotes. É preciso a todo custo que o manuscrito milenar não seja divulgado. No Altrão policial eletrizante, Peter von Greenway cria aqui um dos mais envolventes romances do nosso tempo, em que um fato histórico é vivido com realismo, no qual desfilam figuras maquiavélicas e astuciosas, caminhando para um clímax inesperado e inesquecível. Cara, as sinopses já não são mais escritas dessa forma, né? Um palavreado desse, acho que porque o público nem entende mais. Ao lado do vívido renascimento da figura de Judas, com o revolucionário apaixonado e fiel a um ideal,
o conflito do homem moderno e dos interesses implacáveis na luta pelo poder. O Testamento de Judas é um livro apaixonante e irresistível. Esse plot do... Olha, teve um marca-página junto. Né? Aí bota aqui, ó. No Mar Morto, um ataque de guerrilheiros deixa Geoffrey Mallory como único sobrevivente de uma expedição arqueológica chefiada por Sir Lonsdale, com objetivos não revelados. Mallory, um obscuro professor de línguas semíticas na Universidade de Londres, torna-se de repente notícia. Mais do que isso, em sua fuga descobre acidentalmente um pergaminho contendo revelações inacreditáveis. O Testamento de Judas Iscariote, fazendo reviver um drama de 20 séculos e dando uma versão inédita à maior saga do mundo moderno. A divulgação do pergaminho de Judas iria destruir as bases da civilização cristã. Então eu acho legal essa ideia de criar esse plot. Obviamente isso aqui não é verídico, né, gente? Então vamos encarar isso aqui como uma ficção, obviamente, um tema policial, mas é legal ver essas teorias conspiratórias. E esse livro aqui eu já vinha há muito tempo olhando, tá? Então, o Testamento de Judas. Esse aqui foi o último que veio da Shopee. E esse aqui tava numa promoção. Esse aqui eu sei o que é. Esse aqui tava numa promoção excelente da Amazon. Eu tenho esse livro, tá? Mas uma versão muito antiga. E eu queria uma versão nova, tá? Uma versão nova que conversasse melhor com a minha coleção. E esse aqui tava por R$ 36 na Amazon. Aí o Jonas comentou num grupo qual dos que vocês pegariam, tá? E aí eu achei esse aqui bem interessante. Eu gosto das traduções dessa editora especificamente. E eu achei muito bonita essa situação aqui, que é capa dura, tá? Que é o Drácula da versão do Martin Claret, tá? A versão que eu tenho é a versão antiguíssima, tá? Ó. Então é muito próximo. Os passarinhos estão empolgados também. É uma versão muito próxima da que eu já tenho, né? Em função das cartas e tal. Eu acho bem legal, né? A folha tá muito bacana, cara. Então o trabalho tá bem bacana da Martins Claret. Tem fita de cetim esse aqui também, tá? Obviamente aqui tem uma... No início deve ter algum prefácio, alguma coisa. Ele vai dar alguma explicação específica, algumas referências e tal. Mas o negócio que a gente quer mesmo é o texto, tá? Eu já li ele antigamente, eu quero fazer uma releitura desse aqui, do Drácula, tá? Faz muitos anos que eu li o Drácula e eu pretendo reler ele. Não sei se vai ser... provavelmente não vai ser em 2027, vai ser em 2028, tá? Obviamente eu vou reler nessa edição aqui. Mas ela vai conversar um pouco melhor com a versão que eu tenho, porque a versão que eu tenho ela tá muito antiga, apesar de ser uma versão boa. Ela tá muito antiga, tá? Então, Drácula, tava 36 ou 39 reais, cara. Eu paguei baratíssimo isso aqui. É uma promoção bacana e edição muito bonita, né? Então, os outros livros que eu peguei aqui são... Eles estão abertos, eles não estão em caixa, obviamente, mas eu peguei direto no sebo. E aí, aconteceu um negócio específico no sebo, cara. No primeiro sebo que eu fui, tava lá, eu tinha escolhido 3 Noah Gordon, tinha escolhido o Richard Matheson, o Hell House, que como eu comentei com vocês, eu gostaria de ler mais Richard Matheson. E esse aqui de baixo. Aí eu cheguei lá, na hora de pagar, o livro do Richard Matheson, o Hell House, estava R$ 94 reais. Eu disse para ela, minha senhora, a senhora tem certeza que está R$ 94 reais esse livro aqui do Richard Matheson? Ela disse, tá no sistema. Eu disse, então a senhora pode ficar com ele, porque eu não vou levar R$ 94 reais esse livro aqui, não. Assustador, cara, 94 pila. Então, assim, o que eu percebo, tá? Obras contemporâneas tão barato, tá? Tu consegue a 10, 15 pila, mas assim, ó, pra mim, nesse momento que eu estou vivendo agora, de leitor, é meio que obra pra encher estante, tá? Porque tu só enche estante. Tem coisas ali, sabe, tipo, muita coisa, muito interessante, obviamente, e tal, mas, cara, tem muita coisa ali que é só pra encher estante que tu fica me perguntando, cara, quando eu vou ler isso aqui? Na boa, sabe? Não adianta eu começar uma coleção agora ou pegar algum tipo de leitor que não vou conseguir ler isso aqui. Isso aqui é um tipo de livro que eu não vou nem ler nem comprar. Então eu não vou ler, não vou levar. Tinha algumas coisas legais, ó, 15 reais, 20 reais e tal. Mas aí eu acabei pegando um livro só nesse sebo e foi esse aqui, ó. Da editora Pedra Azul. O Camila, da Francis Burney. Ó. Excelente diagramação, tá? Muito boa edição, muito bonita. Obviamente um calhamaço, né? Porque eu não consigo ficar longe disso aqui. Quando eu olho o calhamaço, eu penso, nossa, é esse aí mesmo que eu quero, tá? E eu até mandei isso aqui no grupo, que tem o prefácio escrito pela Claire Sorzi. E ela fala aqui, sabe, sobre a questão, vai comentando sobre a questão da escritora, né? E, enfim. E eu achei muito legal uma parte que ela falou aqui sobre feminismo, que eu até li no grupo, eu vou ler para vocês aqui para ficar registrado. Ela bota o seguinte, ó. Francis Burney era feminista?
Se por feminismo entendemos que se discorda de uma visão machista de que a mulher é por natureza ou constituição inferior ao homem em valor, em inteligência ou ao que mereça menor respeito, Francis Burney poderia ser considerada feminista. Camila, que é o nome da obra, então, nem a personagem, deixa claro que ela não compactua com essas opiniões reducionistas do potencial da mulher. Suas críticas e ironias estão visivelmente apontadas para os personagens que endossam tais opiniões. Ao mesmo tempo, ela nunca poderia alinhar-se com um feminismo dito radical. Uma de suas sabedorias é que pode ser irônica sem ser ressentida. É uma grande qualidade. Certamente lerei essa situação aqui, tá? Porque eu achei muito interessante e achei muito legal pela edição da Pedra Azul, tá? Porque isso aqui custa um rim. Eu não tô a fim de me desfazer de nenhum, certo? E aí, só pra deixar bem claro que homens leem ficção sim, né? De acordo com o que as pesquisas mentem. Eu não acredito nesse tipo de pesquisa. E os homens leem ficção sim, tá? A Colleen McCulloch, que escreveu Pássaros Feridos, e eu tenho mais um outro livro dela também, ela escreveu a série de Roma, tá? Que são 7 livros. E aí, nessa história de conseguir esses livros em sebo e tal, eu tinha um deles que era o 2, que era o Coroa de Ervas, tá? Eu já mostrei num outro unboxing aí, no outro book haul. E aí eu tava no sebo e bati o olho, então que foi o mesmo sebo que eu comprei esse aqui, e eles tinham lá esse aqui, que é o volume 3, tá? Que é Os Favoritos de Roma. Olha o tamanho, cara. É sério, meu. Tá ligado? É foda. Eu não consigo ver um tijolo, né, cara? Como eu disse dentro do carro lá, né? O lado positivo disso aqui é que se torna uma arma, né? Se o cara tava estacionado numa rua meio perigosa, isso aqui se torna uma arma. Tá tirando um bandido e vai embora, né? Mas é um livro, né? Mas a diagramação, a princípio, é bem bacana. Ela deve fluir, a leitura deve fluir bem. Então esse aqui é o terceiro volume, tá? Então o primeiro seria O Homem de Roma, que isso eu não comprei ainda, não achei ainda, tá? O segundo é o Coroa de Ervas que eu tenho. E o terceiro é esse aqui, Os Favoritos de Roma. Aí no outro sebo que eu fui, é que eu fui procurando algumas obras bem específicas, tá? O que eu estava procurando? Agonia e Êxtase, do Irving Stone, tá? Que é a história do Michelangelo. Fui procurando a trilogia de Om, do Hélio L. Writzel, que foi muito falado e muito comentado aqui embaixo, depois da minha entrevista com o JP Rezende, foi falado muito sobre essa trilogia, tá? Só que os livros estão caros pra um caralho, e aí eu fui atrás no sebo pra ver se eu encontrava alguma coisa nesse sentido, tá? São muito caros esses livros. E eu tô tentando encontrar eles, né? Pensei até em mandar uma mensagem pro autor e tal, porque eu quero conversar com ele, mas eu queria ler alguma coisa dele, especificamente esse autor, eu gostaria de ler alguma coisa, nem que fosse o primeiro livro da trilogia para poder entender e tal, porque eu acho a premissa muito bacana, tá? Então, esse aí tava com uma certa dificuldade. Aí os guris estavam falando também do Clube do Mar, né? Mas perguntei por perguntar, esse aí não é fácil de encontrar igual mesmo, tá? 500 conto um livro desse. Esse tu não vai encontrar, mas esse eu também pesquisei. E tinha mais um que eu estava pesquisando também, cara. Agora não vou lembrar o nome. Mas enfim, eram livros específicos que ou completavam alguma coisa ou eram histórias únicas, sabe? Ou se tipo, fosse uma trilogia que eu pudesse vislumbrar os 3 livros, ou, né, ou ser fácil de encontrar os outros 2 na Shopee e tal. Só que aí conversando com o pessoal, como eu já tinha comprado o volume 3 lá, o cara do sebo leu os 5. Dos 7 livros da Colleen McCulloch, ele leu 5. E aí ele tava com o quinto lá, que é esse aqui, ó. Novo livro, tava embalado esse aqui, tá? Ele disse, eu vou te vender esse aqui então, o quinto livro, porque se tu tem o segundo e o terceiro, já leva o quinto, que para mim foi o melhor. Porque toda a construção, posso te dizer com certeza, que toda a construção do pessoal, toda a construção da autora, foi para tu chegar no César. Porque depois dos outros 2, ela começa já com outra situação, mas o César para mim foi o melhor. Então ela já pegou esse aqui daí, tá? Então esse aqui é o César, que daí depois que o sebo até esse aqui, é o Sebo Londres, ó. Livraria Londres, tá? Esse aqui foi a livraria que me atendeu lá. 2 senhores muito gente fina, muito, muito simpáticos e tal. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. Me atenderam super bem. E a gente ficou um tempão conversando ali sobre a situação, né? Sobre esse negócio da produção de conteúdo, enfim, a história toda, e sobre essa história desses livros aqui. Porque um deles tinha lido e a gente trocou bastante ideia sobre o assunto. Então, eu achei bem legal a Esther. Então, agora, o que me falta? Eu vou ficar dentro dos 5 primeiros, vai ser uma pentalogia, não vou além disso, tá? E eu vou pegar
mais o primeiro, então, que é o primeiro Homem de Roma. E aí o quarto eu vou pegar, tá? Que agora eu não vou lembrar o nome que eu não tenho aqui. Qual é que é o quarto? Deve ter em algum lugar aqui um nome disso aqui, tá? Esse aqui é o quinto. Deixa eu ver se eu não tenho aqui o quarto volume. Ah, enfim. Depois a gente vê isso aí, tá? Mas então seria o quarto volume que eu pegaria dessa história de Roma, tá? Então assim, gente, esse aqui é o final dos book hauls, unboxing, o cacete A4 do canal do Rodrigão, tá? Eu não pretendo fazer isso aqui de novo. Se fizer, vão ser específicos, talvez um no ano, e olha lá, né? Que daí eu vou juntar os livros todos e tal, e aí eu vejo o que vale a pena não fazer e tal. Porque não. Agora eu tenho muita coisa aqui que eu realmente tenho alguns projetos que eu quero colocar em andamento e aí ficar. O canal é mais que isso, vocês sabem disso. Eu sei que vocês gostam e tal, eu também gosto de fazer. Mas é que chegou num ponto agora que eu acho que eu preciso priorizar outras coisas no canal. Eu preciso priorizar outros conteúdos. E não é que o book haul não traga gente, não é isso, sabe? Só que vocês vão ver sugestões de livros, vocês vão ver, mas com os unboxing, book haul que eu fiz aí no canal, se vocês assistirem só os que eu já tenho aí, vocês vão ter 500 livros para comprar. Você sabe disso. Mas não deixem de comprar obras que vocês queiram comprar, certo? Eu vou continuar mostrando para vocês links, né? Enfim, essa situação toda, porque eu acho que realmente vale a pena, tem coisas que realmente vale a pena, promoções e tal. Isso tudo vai continuar acontecendo. Mas escolham bem as obras que vocês vão comprar e peguem obras que vocês realmente vão ler, tá? Isso é o mais importante de tudo, ok? Forte abraço a todos e até o próximo.